Bom dia, irmãos, irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 10, do versículo 24 até o versículo 48. É um texto que narra a conversão de Cornélio. Cornélio era um homem, um capitão do exército romano, extremamente piedoso na sua forma de ser, mas não conhecia a Cristo pessoalmente. E Cornélio tem uma visão, um anjo lhe aparece e pede que ele mande chamar a Pedro, que está numa cidade vizinha, para que Pedro então lhe explique o Evangelho. Ele aponte o caminho da salvação. E Cornélio, de maneira incontinente, faz isto, chamando a Pedro. E há um episódio que Pedro demora para entender que precisa vir. Mas finalmente Pedro vem. E a partir do versículo 24, nós temos então a narrativa deste encontro, Pedro chegando à casa de Cornélio para anunciar. E é o que o texto descreve. No versículo 24 nós lemos: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e ajoelhou-se, prostrando a seus pés, o adorando. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, ou seja, às 3 horas da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas
as testemunhas anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, testificando que Ele que foi constituído Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele alguns dias. Existem muitos tipos de reuniões. Existem reuniões e reuniões. Existem aquelas reuniões conspiratórias que as pessoas se reúnem para tramar a derrubada, ou para tramar o mal, ou para conspirar contra algum poder estabelecido. Existem aquelas reuniões como aconteceram num palácio no Planalto Central, à noite, fora da agenda, ninguém sabia, para negociar. É um tipo de reunião. Existem reuniões que marcaram a humanidade. A Assembleia Geral da ONU, em 1948, com a sua Declaração dos Direitos Humanos. Uma assembleia que ficou na história da humanidade por consolidar valores e princípios para defesa do ser humano, da democracia, das liberdades. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse: o ajuntamento de vocês não é para o bem, é para o mal. Porque vocês, ao se reunir, vocês se embriagam na ceia. Alguns comem e outros, quando chegam para comer, não tem mais o que comer. E Paulo diz, esse ajuntamento, esta reunião, não é benéfica, não faz bem. Mas existe aquele ajuntamento que é para o bem. E esse ajuntamento para o bem é descrito aqui no texto que nós lemos. Esta reunião na casa de Cornélio foi uma reunião para o bem. Agora, o que aconteceu nesta reunião que nós podemos considerá-la uma reunião abençoada? O que sucedeu nesta reunião que nós podemos caracterizá-la como uma reunião abençoada? A primeira coisa que nós observamos nesta reunião e que o tornou uma reunião abençoada, que ela foi resultado de obediência. A obediência está no princípio aqui. O anjo disse a Cornélio: manda chamar Pedro, e ele mandou chamar Pedro. Pedro, quando recebeu o pedido para que viessem à sua casa, a casa de Cornélio, Pedro hesitou, mas ele veio, obedeceu. Ou seja, Cornélio está obedecendo, Pedro obedeceu. E por isso mesmo, quando nós pensamos nas nossas reuniões como povo de Deus, eles devem estar marcadas, nossas reuniões, sobretudo pela obediência. Mas obediência em que sentido? Primeiro, porque a Bíblia nos manda louvar a Deus e agradecer a Deus. O Salmo de número 100 diz: apresentai-vos diante dele com ações de graça, com louvor, com gratidão. Ou seja, quando nós nos reunimos, isso é uma questão de obediência. Nós nos reunimos
é para louvar, é para agradecer, é para expressar gratidão. Isto é responsabilidade e nós devemos sempre atentar para isto, que a razão pela qual, uma das razões pelas quais nós nos reunimos é para louvar, é para agradecer. Isto é mandamento, isto é princípio, é uma questão de obediência, não é uma questão de sentimento. Muitas vezes nós condicionamos a nossa participação, o nosso louvor, a nossa gratidão ao sentimento. Não estou sentindo vontade de ir à igreja hoje. Eu não estou sentindo vontade de me reunir com os irmãos. Eu não estou sentindo vontade de louvar. Eu não estou sentindo vontade de agradecer. Não é questão de sentimento, é questão de mandamento. Nós como cristãos, nós louvamos, nós agradecemos, muitas vezes apesar dos nossos sentimentos. Apesar às vezes das nossas emoções dizerem o contrário. Muitas vezes estamos pesarosos, muitas vezes estamos angustiados, ansiosos, preocupados. Mas o louvor, a gratidão, é uma questão de obediência. Nós fazemos, não é porque o nosso coração pede, mas é porque é um princípio bíblico, é uma questão de obediência. Então deve haver obediência não apenas no louvor e na gratidão, mas também nas ofertas. Contribuir, e a contribuição faz parte do nosso culto a Deus. As nossas ofertas fazem parte do nosso culto a Deus. Há muitas pessoas que dizem, eu ainda não senti que eu deva dar o dízimo. Que eu deva... Não é questão de sentimento, é questão de obediência. Muitas pessoas pensam, não está sobrando. Não é o que sobra, é obediência. É obediência. Por isso lá em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 16, diz, ninguém se apresentará de mãos vazias perante o Senhor. É um princípio bíblico e é um princípio que nós devemos encará-lo como obediência. Não é uma questão de sentimento, de oportunidade, mas sobretudo de obediência. Mas também de resposta à palavra. Obediência como resposta à palavra de Deus. Assim como Cornélio foi desafiado pelo anjo a obedecer, Pedro foi desafiado pelo Espírito a obedecer. Então isto foi criando condições para que nós tivéssemos uma reunião abençoada naquele dia. Mas também há outras características para que se produza uma reunião abençoada. O texto bíblico diz que Cornélio convidou os parentes e amigos. Versículo 24, 10, 24 diz, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Nós devemos sempre ter em mente isto, aprender a convidar, aprender a desafiar as pessoas do nosso círculo. Às vezes nós passamos anos e anos a fio e nós convidamos às vezes as pessoas para tantas coisas, para ir ao estádio, torcer para o São Bento, convidamos para ir ao shopping, convidamos para ir almoçar, mas você não se lembra de convidar a pessoa para assistir, para participar de uma escola dominical, de um culto à noite. Cornélio tornou aquela reunião abençoada porque ele fez questão de reunir a família, de convidar a família, os parentes, seu círculo mais próximo e os seus amigos mais próximos para estarem juntos naquela reunião, porque ele entendia que era uma reunião importante. Era importante para ele, era importante para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos. Mas há alguma outra coisa interessante nesse texto que tornou esta reunião abençoada? É que o centro da adoração é o Senhor. Cornélio recebe a Pedro e ele se ajoelha diante de Pedro. E Pedro o levanta e diz, levanta-te, porque eu também sou homem.
Ou seja, o que Pedro está dizendo, não sou eu que sou digno de adoração. Adoração é ao Senhor, não a mim. E os nossos irmãos católicos que reivindicam Pedro com uma primazia de ser o chefe da igreja, precisavam ler esse texto, que diz: levanta-te que eu também sou homem. Adoração é só a Deus, honra é só a Deus, louvor só a Deus, exaltação é só a Deus, só Ele é digno de honra, de louvor, de adoração e de toda a glória. E uma reunião abençoada tem este objetivo: nós não estamos ali para adorar uma pessoa ou por causa de uma pessoa. Há muitas pessoas que vêm à igreja ou deixam de vir à igreja dependendo do pregador. Não é esta a motivação correta. Se alguém tem esta motivação, precisa rever os seus conceitos, precisa reavaliar a sua postura, porque nós nos reunimos para adorar ao Senhor, independente de quem seja o pregador, independente de quem esteja lá. A nossa motivação deve ser substancialmente, primariamente, a adoração ao Senhor, porque só Ele é digno de adoração, de louvor, de honra e de glória, e Ele é a razão pela qual nós estamos aqui esta manhã. Ele é o motivo pela qual nós estamos aqui esta manhã. Por isso Pedro está dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. Você não tem que adorar a mim, você não tem que fazer as coisas por causa de mim. Mas também há alguma coisa que Pedro coloca nesse texto: a finalidade de uma reunião abençoada é ouvir a palavra. É ouvir a palavra. Quando Cornélio diz para Pedro: eu te mandei chamar sem demora, e você fez bem em vir, Pedro. E agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Este é o centro do culto, este é o centro da nossa adoração. Quando nós nos reunimos, a razão principal é louvar a Deus, mas também, sobretudo, ouvir a sua palavra. Por isso o culto não é um show, o culto não é uma exibição de uma performance, de um pregador, de um músico. O culto é sobretudo reunidos ali para louvar a Deus, mas sobretudo para ouvir a sua palavra, escutar o que Deus tem para nos dizer, ouvir aquilo que Deus precisa nos ensinar. E nós precisamos estar abertos para isso, para ouvir a palavra de Deus. Então estamos todos aqui, Pedro, na presença do Senhor, para ouvir o que da parte dele te foi ordenado dizer. Isto torna uma reunião abençoada quando há esta disponibilidade, esta atitude por parte de todos nós de ouvir a palavra de Deus. Mas também nós percebemos que a pregação de Pedro, o centro da pregação de Pedro é Jesus. Ele começa no versículo 36 e diz: Deus enviou Jesus, o evangelho da paz. Este é o Senhor de todos. E Pedro discorre sobre Jesus. Porque o centro da pregação deve ser sobre Jesus. E se a pregação não anunciar o evangelho, se a pregação não falar de Jesus, não houve pregação, houve entretenimento. Hoje há muita expectativa por mensagens de autoajuda, mensagens que massageiem o ego, mensagens que digam você vai vencer, mensagens que digam está tudo bem, Deus vai te conceder, Deus vai te abençoar. É verdade que Deus abençoa, mas nós precisamos sobretudo nos reunir para ouvir falar de Jesus. E aqueles que pregam sobretudo a preocupação fundamental de pregar e anunciar tão somente a Cristo e todo o evangelho, todo o desígnio de Deus a respeito de Cristo para a igreja.
Mas há nesse texto ainda uma atitude que tornou aquela reunião abençoada. É que quando nós nos reunimos também precisamos estar abertos para as mudanças que a palavra produz em nós, que a palavra demanda em nós. Pedro, quando chegou à casa de Cornélio, diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu costumo fazer acepção, eu tenho dificuldades, eu sou preconceituoso, mas eu estou aprendendo, eu estou reconhecendo, e Deus está me ensinando, Deus está trabalhando, e Deus está modificando, e Deus está operando em mim, e eu estou reconhecendo que Deus está me mostrando que existem outras coisas além das quais aquelas que eu costumo pensar, afirmar e dizer. Ou seja, quando nos reunimos, tem que estar aberto para aquilo que Deus está fazendo, para também mudar a nossa postura, porque às vezes a gente passa anos e anos a fio sentado, ouvindo, mas nós não permitimos que a palavra de Deus, o Espírito Santo, produza mudanças no nosso coração, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente. A gente recebe a palavra, mas a nossa mente, o nosso coração estão impermeáveis, bloqueados. Então, um dos objetivos quando nós nos reunimos, e para que essa reunião se torne uma reunião abençoada, devemos abrir a mente, abrir o coração, para que o Espírito mude a nossa mentalidade, naquilo que precisa ser mudado. E Pedro está reconhecendo. Mas também Cornélio foi mudado. Cornélio foi mudado, olha o versículo 48. Pedro diz: ordenou que fossem batizados. E eles aceitaram o batismo, porque entenderam, porque compreenderam. Houve mudança de mente. Isso como resposta ao Espírito Santo que estava atuando. Uma reunião abençoada é quando nós nos abrimos ao Espírito. E nós estamos dizendo ao Espírito: Espírito fala, Espírito ensina. Jesus disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Jesus disse que o Espírito nos faria lembrar de tudo que Ele ensinou. Jesus disse que o Espírito é o Espírito da verdade, que ilumina, que convence. Mas às vezes a gente fica brigando com o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo. Em uma reunião abençoada, nós precisamos estar abertos. Há coisas que talvez o Espírito está falando e a gente precisa confrontar e perguntar: será que Deus é o Espírito Santo? E perguntar: Espírito, tu estás querendo me ensinar alguma coisa? Espírito Santo de Deus, ilumina a minha mente, eu não estou entendendo isso. Espírito Santo de Deus, me dá entendimento. E o Espírito vai ministrando, operando através da palavra. Mas o Espírito fala para quem deseja ouvir, para quem está predisposto a ouvir. O Espírito desceu naquela reunião, a exemplo de Pentecostes, com dois objetivos. Primeiro, objetivo de mostrar a Pedro que também os gentios eram destinatários do Espírito Santo, assim como os judeus lá em Pentecostes. Pedro precisava ver isto. Mas também o Espírito desceu, porque ali estava surgindo a igreja entre os gentios. E o Espírito está no surgimento da igreja, conduzindo a igreja, ensinando a igreja, criando a igreja. E aquela reunião se tornou uma reunião abençoada, porque havia abertura para o Espírito Santo. Pedro foi surpreso, ficou surpreendido pela atuação do Espírito.
mas ele não resistiu ao Espírito Santo. Ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Mas uma reunião abençoada, irmãos, é uma reunião que produz resposta. Pedro perguntou: porventura podemos recusar a água para que sejam batizados, porque receberam o Espírito Santo? E eles aqueceram, eles responderam positivamente ao desafio. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, na palavra tem um desafio. Todas as vezes quando nós nos reunimos como povo de Deus, há um desafio da palavra. E nós precisamos estar prontos, abertos para responder. Será que nós estamos respondendo ao desafio da palavra? O que Deus está nos pedindo hoje? O que Deus está pedindo de nós hoje? O que Deus está pedindo mudança de atitude de nós hoje? Qual é a resposta que Deus está pedindo? A resposta de Cornélio, da sua família, daquela reunião foi: não, nós queremos ser batizados. Nós queremos. Estavam respondendo positivamente ao desafio da palavra. E eles responderam não só o desejo de ser batizado, mas o desejo da comunhão. Pedro fica um pouco mais conosco, porque sentiu necessidade de mais orientação, de mais ensino, de mais convívio, de mais relacionamento. Isto é resposta natural à operação do Espírito Santo nos nossos corações. Quando o Espírito opera, nós sentimos necessidade de aprender mais. Quando o Espírito Santo opera, nós sentimos necessidade de comunhão. Quando o Espírito Santo opera no nosso coração, nós sentimos sede, nós precisamos mais. Nós necessitamos mais de ouvir a palavra de Deus. Esta foi uma reunião abençoada. As nossas reuniões podem ser abençoadas. As nossas reuniões podem ser motivo de bênção quando nós tivermos em mente que nos reunimos por obediência, que nos reunimos não só por uma questão que você não tem o que fazer, por tradição, por falta de opção, mas por obediência. Nós precisamos estar juntos uns com os outros. Nós nos reunimos não apenas por uma questão de obediência, mas nós reunimos também porque sabemos que ali há algo vital, importante nas nossas vidas. Por isso valorizamos essas reuniões para ouvir a palavra, para escutar o que Deus está querendo nos dizer. Não importa quem seja o mensageiro, para escutar o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo nos instruir, para nos fortalecer como povo, como igreja, como família. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude para que, como igreja, estejamos sempre reuniões abençoadas, reuniões produtivas.